Boa noite, guerreiros. Paulo Bilinski aqui com mais um episódio do Projeto Policial. No vídeo de hoje, nós iremos tratar de um assunto muito pedido pelos seguidores, o meu equipamento pessoal, a minha arma de fogo de uso no dia a dia. Pessoal, a arma de fogo do policial, ela não é só um instrumento de trabalho, ela também significa a garantia de sobrevivência no caso de um confronto. E o que eu vou trazer aqui hoje para vocês durante esse bate-papo é um pouquinho da manutenção que eu faço, né, dependendo da necessidade, semanalmente ou mensalmente, na minha arma de fogo pessoal. Vamos dar uma olhadinha nela? Então, primeiro, retirar as munições que estão disponíveis, né? Esse aqui são os carregadores da Glock. Ela é uma Glock modelo 21 em calibre 45. Originalmente, o carregador dela tem 13 munições, né? E aí a gente adicionou esse base da Taran Tactical para ter um pouquinho mais de capacidade, né? Essa é uma discussão clássica, né? Nos meios policiais, a discussão dos calibres das armas curtas. E eu vou me atrever a dar um pouco aqui a minha opinião, dizendo que eu já tive uma Glock 23 no calibre 40 e tenho uma carga em 9mm e tenho duas 45, uma 1911 e essa Glock. E o que eu sinto, né, em relação aos calibres, qual que é a minha opinião pessoal? Agora, não estou falando, pessoal, como né, do ponto de vista da medicina legal, do ponto de vista da balística, estou falando do meu ponto de vista como operador do meu armamento, né? Por que eu uso o 45? O que eu percebia do 40, e aí pode ser que seja a relação com a arma de fogo, mas todas as armas em 40 que eu tive, a 23, a Glock 23, a 840, a Imbel MD6, a 640, são armas que eu sentia que o 40 ele tinha uma energia muito grande, mas o disparo de 40 ele era muito explosivo na mão, ele era uma coisa que acabava sendo muito agressiva e dificultava os disparos consequentes, né? A sequência de disparos que eu tinha que realizar, o que acabava de certa forma afetando a precisão. Quando eu fiz a transição para o 45, e aí comparando a 1911 com a Glock 21, eu percebi que o 45 ele era um calibre muito maior, né, em termos de peso, ele tinha uma velocidade mais baixa do que o 40, mas ele tinha uma agressividade menor no disparo. Então eu percebia que os disparos em 45 eu tinha um controle um pouco maior do que no 40. Eu tinha uma capacidade de continuar fazendo disparos com uma precisão maior. Por isso que eu escolhi hoje manter o 45, né? E o 9mm, onde que ele entra nessa jogada, né? 9mm é um calibre sensacional, gosto muito de atirar com ele, só que eu não tenho armamento disponível, eu não tenho uma Glock 9mm hoje à disposição. Não sei se eu trocaria, né, a 21 por uma 17 ou uma 19, mas acho que é uma coisa que eu vou guardar aí no coração para discutir no futuro. Bom, então esses são os carregadores extras, né, que você tem que sempre manter à disposição. Esse é o kit limpeza, que me acompanha há bastante tempo, um saquinho da CBC já bem surrado. E dentro dele o que a gente tem? O famoso WD-40. Não é um patrocinador aqui do canal, mas esse óleo lubrificante ele existe aí há muitos anos, né? Uma coisa meio que histórica. E eu tenho uma relação muito especial com o WD-40 porque o meu pai é militar do Exército, né? Da área de material bélico, né? A especialidade dele dentro do Exército Brasileiro é o material bélico, e ele sempre foi um grande fã de WD-40, sempre foi uma coisa que resolveu todos os problemas, né, que a gente imagina. Então o WD-40 é uma coisa que eu via o meu pai utilizar na manutenção do armamento dele e que eu trouxe, né, essa qualidade desse material para o meu dia a dia. Sempre usei WD-40 e pretendo continuar utilizando. Qual que é a característica dele? É que ele serve tanto para limpeza quanto para lubrificação, né? Então esse é o óleo que a gente utiliza. Aqui mais sempre um paninho aí
branco para colocar na mesa. Por que a gente põe um pano branco? Porque na hora da desmontagem, pode ser que a gente desmonte mais do que a gente imaginava, né? Eu me lembro aí recentemente de ligar para o Fagundes, ligar para o Dr. Alexandre, 11 horas da noite, porque tinha sobrado. Desmontei e montei a minha calibre 12, tinham sobrado peças, eu não sabia de onde eram, porque acabei desmontando um pedaço do ferrolho dela sem a necessidade, né? Temos mais 2 paninhos aí para fazer a limpeza, uma escova de dente, alta tecnologia, né? Muito importante. Essa é a varetinha de limpeza original da Glock, né? Qual que é a característica dela? Ela tem uma haste de plástico que dá uma flexibilidade, você não vai machucar nada, e as cerdas da escova são de nylon, né? São fios de nylon. Bom, vamos começar? Então, vamos desmuniciar aqui a arma de fogo que está quente, tá? Então, inspeção visual, física, não tem nada na câmera. Vou separar aqui a munição para a gente continuar com segurança. Pessoal, desmontagem. Primeiro vamos retirar a lanterna, né? A lanterna tática, que é uma Surefire de 300 lumens. Por que eu escolhi a Surefire para ser a lanterna da minha arma de fogo? Porque é uma lanterna extremamente confiável, né? Quando a gente está falando de equipamento policial, equipamento militar, a gente tem que trazer vários elementos para esse equipamento: robustez, durabilidade, confiabilidade, né? E a Surefire preenche todos esses requisitos. Também não é um patrocinador. Por que eu escolhi? Justamente porque é uma lanterna que você pode confiar que ela vai funcionar. Porque quando você precisa de uma lanterna numa arma de fogo, é porque você está numa situação de alto risco, né, de baixa luminosidade. A lanterna serve para você iluminar o seu alvo. Quando você não enxerga o seu alvo, você depende da luz que é lançada pela lanterna para você conseguir enxergar esse alvo. É uma situação muito crítica, por isso tem que ser uma lanterna extremamente confiável, né? Então, 300 lumens, especialmente aí com a capacidade de cegar, né, os nossos alvos. Ela é alimentada por 2 baterias do tamanho 123A, que são raras aí no mercado, mas a gente compra com frequência. E vocês percebem que ela tem uma fita isolante aqui, né? Porque durante os disparos que a gente realiza, o gás sai muito quente e ele queima demais, né, a superfície metálica. Então, para evitar marcar desnecessariamente aí a lanterna, a gente passa uma fita isolante e na medida que ela vai torrando, a gente tira, né? Então, retiramos aqui a Surefire, vamos proceder à desmontagem. A desmontagem da Glock é extremamente simples, né? Você precisa não precisa de nenhuma ferramenta para fazer essa desmontagem de primeiro escalão. É tão simples que é até difícil de explicar, né? Mas vamos lá. O que eu fiz aqui? Para ficar no detalhe, olha só. Então, a gente faz com tanta desenvoltura, né? Faz tanto tempo que a gente desmonta. O que você faz? Então, tendo certeza absoluta de que a arma está vazia, né? Você aciona o gatilho, puxa levemente o conjunto de ferrolho para trás, aciona aqui, que estão aqui no corpo da empunhadura, e o slide, né, o ferrolho, ele simplesmente desliza para fora da arma. Aqui está a armação, né? Essa armação é em polímero, super leve, né? No começo, quando a Glock foi lançada, ela era até criticada por ser uma arma de plástico, né? Mas hoje em dia é o que todo mundo busca, porque o polímero traz uma leveza, né, para o equipamento muito importante. Aqui no conjunto do ferrolho, o que a gente tem? A mola recuperadora, que é uma mola tríplice, né? Então a gente percebe uma mola aqui, uma mola por fora e uma mola por dentro, para que você possa absorver o recuo do disparo com bastante eficiência. Então aqui a gente retira o cano, tá? E tá aqui o ferrolho da pistola Glock.
Não tá muito suja não, viu? Tinha que ter usado mais. Quando a arma tá bem suja, porque ela foi bastante usada. Então a gente vai fazer um pouco da manutenção aqui. Vou demonstrar para vocês a limpeza. O que eu sempre me lembro, né, de fazer a manutenção do armamento junto com meu pai, é que existe uma diferença de filosofia na manutenção do armamento policial e na manutenção do armamento do Exército Brasileiro. O objetivo da limpeza do armamento é sempre ter certeza de que ele está funcionando com propriedade, que ele vai funcionar, né, com propriedade, mas o Exército Brasileiro ele tem uma preocupação muito grande na preservação do armamento, porque ele tem que durar por bastante tempo, ele tem que ser utilizado em condições muito adversas, né? Então, uma diferença que eu percebi é que o meu pai ele sempre lubrificava mais o armamento do que eu fui instruído na academia de polícia, do que eu aprendi que seria o necessário, né? Por quê? Porque realmente o óleo lubrificante ele protege a arma contra a ferrugem, né? Contra a ação dos gases que ficam, né, no armamento depois dos disparos. Mas o excesso de lubrificação é uma coisa que não vai prejudicar o funcionamento da arma. O excesso de lubrificação vai prejudicar o funcionamento da munição. Por quê? A munição ela é composta pelo estojo, espoleta e pelo projétil, né? Dentro aqui do estojo a gente tem a pólvora. A espoleta ela é colocada junto do estojo e existe uma folga, né? Porque é uma peça que é encaixada, a espoleta é encaixada no estojo. Então, nessa folga, vocês estão vendo que tem essa tinta preta? Essa tinta preta é como se fosse um vedante, né? Algo que impede que o óleo entre dentro do estojo e molhe a pólvora. Uma pólvora molhada não serve para nada, não queima, né? Então aqui, qual que é a preocupação que o policial tem que ter com a manutenção do armamento em relação à lubrificação? Que o óleo em excesso entre dentro da munição, danifique a munição e impeça o disparo, tá? Então, o meu pai sempre lubrificou os armamentos além do que eu lubrifico, e eu, né, na última vez que eu visitei Curitiba, eu desmontei a Glock dele e verifiquei que estava molhada demais, né, pro nosso padrão aqui. Então conversamos e ele concorda comigo que se a arma vai permanecer municiada e para o pronto emprego, o ideal é que ela esteja lubrificada, mas o suficiente para funcionar com precisão, não demais para evitar a falha da munição. Então, como que a gente vai fazer essa limpeza aqui? Com a escovinha, o WD-40, o paninho, né? Vamos retirar essa camada de pólvora, né, que fica acumulada, pólvora incombusta, os óleos, né? Os óleos não, os gases, eles deixam uma espécie de resíduo, né, da queima que permeia todo o armamento. Quer ver? Eu vou pegar um pedacinho aqui de papel branco para vocês verem como fica. Apesar de estar visualmente limpa, né, ela realmente tem ali alguns resquícios da queima da pólvora. Tá vendo como fica um pretinho? Isso aí são os resquícios da queima da pólvora que ficam acumulados dentro da arma, tá? Então aqui a gente faz uma limpeza simples. O objetivo é só retirar qualquer resíduo, né? Garantir que a arma vai estar limpa, que não vai ter nada impedindo o funcionamento dela. Por isso que a gente passou o WD-40 como um solvente, né? Para que ele possa agir aqui e retirar as impurezas. A gente passa um pouquinho pelo lado de fora para manter ela também lubrificada. O cheiro do WD-40 é uma coisa que marca, né? O cheiro da infância ali, limpando o armamento junto com meu pai, é muito engraçado. Não sei se vocês já receberam aí em grupo de WhatsApp aquela fotografia, né? Como se fosse um perfume, né? Um vidro de perfume escrito WD-40, porque é um cheiro gostoso.
né? É diferente, mas marca, né? Então ela já está aqui, seca, limpa, tá? Depois a gente vai fazer a lubrificação propriamente dita, tá? Aqui a gente está fazendo só a limpeza. Então o ferrolho já está limpo, o cano, tá? A gente olha aqui por dentro para ver como ele está, sempre fazer uma inspeção, ver se não tem nenhuma rachadura, tá? Tá lindo esse cano maravilhoso. A gente coloca um pouquinho aqui de WD. E como que a gente usa a escova de limpeza? A escova de limpeza ela tem que ser inserida sempre por esse lado do cano, né? Você insere aqui ela dentro do cano, tá vendo como essa é a escova original da Glock, por isso que ela entra bem rente. Por que a gente insere por aqui? E por que é plástico, né? Essa parte da haste da escova? Porque a ação, né, de levar a haste para dentro e esfregar o cano, se fosse feita por esse lado, e às vezes se fosse metálico essa haste, ela poderia provocar amassados no cano. E esses amassados no cano podem prejudicar a trajetória do projétil depois que ele sai do cano. Por isso que tem que tomar muito cuidado na limpeza para que a gente não machuque esse lado do cano aqui, né, a saída do projétil. Então, já está limpinho, reluzente. Também, ó, pessoal, está só sendo limpo, não está sendo lubrificado ainda, tá? A molinha, dá um talento na molinha. A escovinha de dente velha. Não tá muito suja não, viu? Acho que o último treinamento a gente fez mais o trabalho a seco, né? Não usou tanta munição. E também a qualidade da munição modifica muito o quanto que a arma vai ficar suja. Quando a gente usa munição recarregada, normalmente ela suja mais a arma do que a munição original. Aqui a armação também não está muito suja não. Pouco WD. Aí secar. O pessoal me pergunta, né, com que frequência que a gente tem que fazer a manutenção do armamento? Depende sempre das condições, de um conjunto de condições. As condições climáticas, eu já trabalhei no Vale do Ribeira, que é um lugar muito quente, muito úmido, né? Então a gente percebia que algumas armas elas enferrujavam muito rápido, porque a umidade do ar em contato com a arma de fogo produzia essa aceleração do processo de oxidação. Depende também da forma como você porta a arma de fogo, né? Tem alguns policiais que portam a arma de fogo em contato direto com a pele, e aí o conjunto do suor com ácido úrico provoca uma corrosão muito forte, que pode afetar o armamento também. Por que a gente se preocupa com a corrosão? Porque a corrosão enfraquece o material, né? Um material metálico corroído, ele acaba tendo uma resistência menor e está mais predisposto a uma falha grave, né? Então, o ambiente é importante, a maneira como o policial porta o armamento é importante, e também a frequência de uso, né? Sempre que você, com certeza absoluta, sempre depois de realização do disparo, tem que fazer a manutenção e limpeza do material. Mas, dependendo da sua condição de emprego, a quantidade a questão da umidade, como você porta a arma de fogo, você tem que fazer essa manutenção, mesmo que você não tenha realizado o disparo, porque tem sempre um acúmulo de sujeira, um acúmulo de poeira, né, um acúmulo de umidade que vai prejudicar o armamento. Então, no mínimo uma vez por mês. Quando eu trabalhava no Vale do Ribeira, pegava muita chuva, muita umidade, eu limpava a arma toda semana e via, né, não era uma Glock, era uma Imbel, eu via os pontinhos de ferrugem surgindo nela, né, do nada, como se estivesse brotando. Bom, aqui a gente fez já a limpeza, então a arma está limpa, tá?
e agora a gente vai fazer a lubrificação. O que a gente tem que fazer antes de começar a lubrificação? A gente tem que secar o cano, tá? Por que secar o cano? Porque o óleo que fica depositado no cano, ele tem uma ação em relação ao projétil. Tá? O óleo vai alterar a velocidade do projétil, não é isso que a gente deseja. A gente deseja que o projétil tenha um contato com o cano e que esse contato seja aquele que foi programado pelos engenheiros. Olha como ele saiu úmido, né? Não é sujeira, é a umidade. Tá? O óleo já está mais seco. Vou passar mais um pedacinho aqui. Saiu sequinho já. Então ficou reluzente, bonito. Esse cano é maravilhoso. Obra de arte. Então ela já está seca, já está limpa. Agora a gente vai fazer a lubrificação. Qual que é a regra de lubrificação da Glock? A lubrificação para o uso policial, tá? Não é para o armazenamento de longo período, nem para uso militar. A regra é 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eu vou mostrar para vocês o que é o 3, 2, 1. Essa é uma regra do James Yeager, que é um instrutor de tiro americano. Ele usa o lubrificante de outra forma, né? Ele usa gotas, ele não usa o spray. Por isso que ele fala 3 gotas, 2 gotas, 1 gota. E eu vou mostrar para vocês os lugares, tá? A gente vai dar uma sprayzada e vai espalhar aqui com o papel. Uma aqui e uma nas laterais. Ó, a gente dá uma secada no excesso. Mas são os pontos de contato e atrito do funcionamento da arma, tá? Então, aqui dentro, aqui o cano, ele esfrega contra essa parte, esse trilho que desliza pela armação e a parte de trás aqui do acionamento do percussor. 2, e aí um pouquinho aqui. Essa é a parte do cano que o contato, aqui é onde ocorre o contato entre o cano e a armação a armação e o ferrolho. É esse ponto que faz o movimento pivotante do cano, né? O cano ele tem uma leve angulação e é isso que puxa. Esse contato aqui é onde o cano se move dentro da arma, tá? E um pouquinho aqui na parte externa do cano também. Tem que estar lubrificado, leve, né? E aonde vai essa gota? Aqui nessa parte do acionamento do gatilho, tá? Aqui na parte de trás da armação. Bom, a arma agora ela está limpa e lubrificada. Vamos montar ela de novo? Como que a gente começa? Primeira parte, inserindo o cano dentro do slide. Agora a mola. Tá? E por último, a armação. Olha só. Limpa, cheirosa, perfeita. O que a gente tem que testar, tá? Depois que a gente monta o armamento, a gente tem que verificar se as travas de segurança dele estão funcionando. No caso da Glock, todo mundo fala, a Glock não tem trava. Tem, né? A Glock tem um sistema de trava que está embutido dentro do gatilho, né? Então, se você não pressionar o gatilho, ele não pode ser acionado por uma força externa. Então, vocês podem ver aqui que eu estou pressionando o gatilho sem acionar a trava,
não está realizando disparo. A arma está limpa, então inspeção física, visual. Agora eu vou colocar o dedo no gatilho, realizei o disparo, está funcionando perfeitamente. Vamos inserir aqui a lanterna, nossa lanterna tática, tá? E vamos alimentar a arma para que ela fique pronta para o emprego. Vamos lá. De volta no coldre, pronto para o trabalho. Fiquem ligados, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Projeto Policial.